E aí pessoal, bem-vindos ao canal Civilização Brasileira. Nesse vídeo eu vou ler uma pequena passagem do livro O Povo Brasileiro, do mestre Darcy, e comentá-la. Bom pessoal, como o intuito do canal é ajudar a divulgar o pensamento brasileiro, coisa que eu repeti em diversos vídeos, eu achei que seria propício pegar obras aí, clássicos do nosso pensamento e ler algumas passagens delas para vocês, tecendo brevíssimos comentários. E para começar, eu escolhi essa daqui. Essa obra, pessoal, é a síntese do pensamento do mestre Darcy Ribeiro, nosso imperador do divino. Aqui é a síntese da teoria de Brasil dele, a teoria da formação do Brasil. E como já comentei em outros vídeos, eu tô certo de que o Darcy Ribeiro é o maior teórico do Brasil. Pessoal, eu falo, se um dia eu ganhar na Mega Sena, eu vou comprar, sei lá, uns 1.000, 2.000 desse daqui e vou distribuir de graça pelas escolas, universidades, sei lá, né, para quem quiser ler e divulgar, porque é um verdadeiro crime, é um verdadeiro escândalo que acontece aqui no Brasil, da gente ter um livro como esse daqui, escrito, publicado por uma grande editora global ainda por cima, e tão pouco estudado, e tão pouco comentado. Eu costumo dizer que, apesar do Darcy Ribeiro ser muito famoso, ter um nome muito conhecido, o pensamento dele é completamente malquisto, é completamente proscrito das nossas universidades. E hoje acredito que vocês vão entender um pouco do porquê disso. Inclusive já faz um bom tempo que eu estou escrevendo até um texto sobre isso, mas é daqueles textos que a gente escreve e depois reescreve, e depois apaga uma parte aqui, remenda ali, fica uma verdadeira bagunça, né? Então até eu conseguir sentar e terminar de escrever, vai demorar. Então eu já quero trazer um pouco da minha reflexão aqui. A teoria do Darcy Ribeiro ela é banida porque a maior parte da nossa academia fez uma opção pelo multiculturalismo. E o Darcy Ribeiro, ele é, assim, radicalmente anti-multiculturalista na sua essência. Essa obra aqui, pessoal, é uma refutação perfeita e brasileiríssima do multiculturalismo. Então, sem mais delongas, vamos ao livro. Nesse vídeo eu vou ler um pouco da introdução, que está aqui nessa edição, começa na página 17. Nós, brasileiros, surgimos da confluência do entrechoque e do caldeamento do invasor português com índios silvícolas e campeiros e com negros africanos, uns e outros aliciados como escravos. Nessa confluência que se dá sob a regência dos portugueses, matrizes raciais díspares, tradições culturais distintas, formações sociais defasadas se enfrentam e se fundem para dar lugar a um povo novo, num novo modelo de estruturação societária. Novo porque surge como uma etnia nacional, diferenciada culturalmente de suas matrizes formadoras, fortemente mestiçada, dinamizada por uma cultura sincrética e singularizada pela redefinição de traços culturais delas oriundos. Também novo porque se vê a si mesmo e é visto como uma gente nova, um novo gênero humano, diferente de quantos existam. Povo novo, ainda, porque é um novo modelo de estruturação societária que inaugura uma forma singular de organização socioeconômica, fundada num tipo renovado de escravismo e numa servidão continuada ao mercado mundial. Novo, inclusive, pela inverossímil alegria e espantosa vontade de felicidade num povo tão sacrificado, que alenta e comove a todos os brasileiros. A sociedade e a cultura brasileira são conformadas como variantes da versão lusitana da tradição civilizatória europeia ocidental, diferenciadas por coloridos herdados dos índios americanos e dos negros africanos. O Brasil emerge assim como um renovo mutante, remarcado de características próprias, mas atado genesicamente à matriz portuguesa, cujas potencialidades, insuspeitadas de ser e de crescer, só aqui se realizariam plenamente. A confluência de tantas e tão variadas matrizes formadoras poderia ter resultado numa sociedade multiétnica,
dilacerada pela oposição de componentes diferenciados e imiscíveis. Ocorreu justamente o contrário. Uma vez que, apesar de sobreviverem na fisionomia somática e no espírito dos brasileiros, os signos de sua múltipla ancestralidade, não se diferenciaram em antagônicas minorias raciais, culturais ou regionais, vinculadas a lealdades étnicas próprias e disputantes de autonomia frente à nação. As únicas exceções são algumas microetnias tribais que sobreviveram como ilhas, cercadas pela população brasileira, ou que, vivendo para além das fronteiras da civilização, conservam sua identidade étnica. São tão pequenas, porém, que qualquer que seja seu destino, já não podem afetar a macroetnia em que estão contidas. O que tenham os brasileiros de singular em relação aos portugueses decorre das qualidades diferenciadoras oriundas de suas matrizes indígenas e africanas, da proporção particular em que elas se congregam no Brasil, das condições ambientais que enfrentaram aqui, e ainda da natureza dos objetivos de produção que as engajou e reuniu. Essa unidade étnica básica não significa, porém, nenhuma uniformidade, mesmo porque atuaram sobre ela três forças diversificadoras. A ecológica, fazendo surgir paisagens humanas distintas, onde as condições de meio ambiente obrigaram a adaptações regionais. A econômica, criando formas diferenciadas de produção, que conduziram a especializações funcionais e aos seus correspondentes gêneros de vida. E por último, a imigração, que introduziu nesse magma novos contingentes humanos, principalmente europeus, árabes e japoneses. Mas já o encontrando formado e capaz de absorvê-los e abrasileirá-los, apenas estrangeirou alguns brasileiros ao gerar diferenciações nas áreas ou nos estratos sociais onde os imigrantes mais se concentraram. Conquanto diferenciados em suas matrizes raciais e culturais e em suas funções ecológico-regionais, bem como nos perfis de descendentes de velhos povoadores ou de imigrantes recentes, os brasileiros se sabem, se sentem e se comportam como uma só gente, pertencente a uma mesma etnia. Vale dizer, uma entidade nacional distinta de quantas haja, que fala uma mesma língua, só diferenciada por sotaques regionais, menos remarcados que os dialetos de Portugal, participando de um corpo de tradições comuns, mais significativo para todos que cada uma das variantes subculturais que diferenciaram os habitantes de uma região, os membros de uma classe ou descendentes de uma das matrizes formadoras. Mais que uma simples etnia, porém, o Brasil é uma etnia nacional, um povo-nação, assentado num território próprio e enquadrado dentro de um mesmo estado para nele viver seu destino. Ao contrário da Espanha na Europa ou da Guatemala na América, por exemplo, que são sociedades multiétnicas, regidas por estados unitários e por isso mesmo dilaceradas por conflitos interétnicos, os brasileiros se integram em uma única etnia nacional, constituindo assim um só povo incorporado em uma nação unificada, num estado uniétnico. A única exceção são as múltiplas microetnias tribais, tão imponderáveis que sua existência não afeta o destino nacional. Vou parar por aqui, porque a minha vontade é continuar lendo, e quando eu ver eu estou relendo o livro. Todas essas ideias, pessoal, que o Darcy lança aqui na introdução, ele vai aprofundar no decorrer do livro. E vejam a profundidade das coisas que ele diz. Vejam o nível, pessoal, da teoria de Brasil do Darcy. Em primeiro lugar, o Darcy define o povo brasileiro como um povo novo. Aqui ele está trabalhando com a tipologia que ele mesmo inventou e que está muito bem explicada no livro As Américas e a Civilização. Em suma, ele divide os povos americanos em três tipos de povos principais: os povos novos, como o caso do Brasil, os povos testemunho e os povos transplantados. Eu não vou entrar neles aqui, mas só para vocês entenderem o que ele quer dizer com um povo novo, se não ficou claro ainda nessa introdução, nas Américas a Civilização ele diz o seguinte, vou ler aqui uma anotação minha de quando eu li o livro. Ele fala que os povos novos, eles se manifestam sobretudo pelo seu desatrelamento de qualquer tradição arcaica, que permitiu configurar as parcelas mais atrasadas de suas populações
como componentes marginais de tipo diverso daquele que encontramos nos povos testemunho, porque marginalizados antissocial e culturalmente. Ou seja, o que caracteriza os povos novos para o Darcy Ribeiro, em primeiro lugar, existem outros elementos, mas em primeiro lugar, e o que é interessante aqui para a gente agora, é esse desatrelamento de qualquer tradição arcaica. Ele vai trazer outros elementos também que caracterizam os povos novos, mas ele fala que nesse processo de integração compulsória de matrizes diversas foi formado algo novo. Para o Darcy, o Brasil não é o único povo novo nas Américas. A Venezuela seria um povo novo, Cuba seria um povo novo e outros tantos. Mas no que toca ao Brasil, vejam que tese interessante a do Darcy. Em primeiro lugar, a sociedade e a cultura brasileira são conformadas como variantes da versão lusitana. Ou seja, né? Ele traz isso aqui diversas vezes nessa introdução que eu li. Somos um ramo de portugueses que aqui se diversificou e, segundo ele próprio, alcançou aqui as suas mais ricas potencialidades. Então nós não somos mais portugueses, mas nós estamos atados genesicamente a essa matriz portuguesa. Ela faz parte da nossa base. Inclusive, no decorrer desse livro, e eu acho que eu já vou trazer isso em outro vídeo, o Darcy fala de uma matriz luso-tupi, que vai dar a base do povo brasileiro. Então, do entrecruzamento entre portugueses e indígenas do tipo tupi, que vai surgir o nosso povo. Essa vai ser a base, e sobre essa base vão ser agregadas novas contribuições, novas matrizes culturais, como por exemplo a africana. Mas a base é essa. A base do povo brasileiro é o mameluco, é o caboclo. Agora vejam, a partir do momento que a gente fala que nós somos um único povo, uma única etnia nacional, um povo novo, algo novo, nós rechaçamos a visão multiculturalista, segundo a qual aqui haveriam diversos povos, como se o Brasil fosse uma colcha de retalhos, cada povo com a sua tradição, cada povo com a sua cultura, não havendo, portanto, uma cultura brasileira. Nada mais longe da realidade do que isso, né? E aqui o Darcy refuta essa visão completamente e vai aprofundando isso no decorrer do livro. E vejam, como o Darcy deixa claro aqui, apesar de sermos um único povo, um povo novo, nacional, etc, 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 essa unidade não significa uniformidade. Ou seja, nós somos um povo único, mas nós não somos um povo uniforme. Isso, pessoal, é fantástico, porque é muito real, isso é muito visível, isso é muito observável, isso é muito perceptível a partir dos testemunhos das fontes históricas. Eu pulei um parágrafo ou outro aqui, e um desses que eu pulei, o Darcy, ele comenta que dentro dessa configuração única, dessa etnia nacional única, existem diversos modos de ser. E daí ele também tipifica eles, né? Como, por exemplo, os sertanejos do Nordeste, os caboclos da Amazônia, crioulos do litoral, caipiras do Sudeste e do Centro, gaúchos do Sul, etc, né? Inclusive, nesse mesmo livro, como esse livro traz a visão geral do Darcy, a teoria geral do Darcy sobre o Brasil, vai ter um capítulo sobre o Brasil crioulo, o Brasil caboclo, o Brasil sertanejo, o Brasil caipira e os Brasis sulinos. Então vejam, apesar de nós sermos uma única etnia nacional, nós manifestamos de formas diversas. E esse é o paradoxo do ser brasileiro. Unidade na diversidade e sem uniformidade. Olha só que coisa bacana, que coisa barroca, né? O próprio Darcy classifica o nosso povo como um povo barroco. Mas dessa introdução, acho que é isso que a gente tem que reter. No Brasil, não houve fechamentos em bolsões étnicos. Muito diferente do que ocorreu nos Estados Unidos, né? 180 graus aí de diferença. Aquilo que nós chamamos de cultura brasileira, aquilo que nós chamamos de povo brasileiro, é o resultado de diversas fusões, de um grande caldeamento. Vejam como o Darcy é genial. Pessoal, eu não sou imparcial em relação ao Darcy. Sinto muito dizer, eu sou fã mesmo. Eu vou fazer sempre tudo que de meu alcance para que a obra do Darcy Ribeiro seja conhecida. Se você que está assistindo esse vídeo ainda não leu, compre esse livro. Ou encontra ele na internet, aí certamente deve ter em PDF o livro. E leia, se delicie com esse livro, pessoal. Com a teoria do Darcy Ribeiro sobre
o Brasil é simplesmente genial. Pretendo, portanto, depois trazer outras leituras de capítulos aqui no canal, beleza? Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, comente, compartilhe com os seus amigos. Até a próxima!